Hi everyone and welcome back to the program. Olá a todos e bem-vindos de volta ao programa. Hoje temos um convidado muito especial, Paulo Nogueira Batista, que atuou como diretor executivo do FMI entre 2007 e 2015. Ele também foi vice-presidente e fundador do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, responsável pela estratégia de risco. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Thank you very much for taking the time. É um prazer, Bray. So you have a extremely unique. Você tem uma experiência de trabalho muito singular, que permite, eu diria, comparar o FMI com o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E alguns dos desafios que os BRICS enfrentam, como sabemos, vêm acompanhados de grandes oportunidades, mas também de dificuldades, sendo minados pelos Estados Unidos, por exemplo, e tentando descobrir como organizar o bloco internamente. No entanto, pensei que poderíamos começar pelo FMI, já que é um modelo que o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, em certa medida, teve de usar como ponto de partida para comparação. Gostaria de saber como você vê a estrutura de governança do FMI em termos de favorecer algumas economias em detrimento de outras. E que tipo de reformas você acha que eram necessárias? Porque se pode ver o Banco de Desenvolvimento dos BRICS como uma resposta ao fracasso, talvez, em levar adiante algumas dessas reformas. The failure perhaps of not pushing through some of these reforms. That's right, yeah. My experience in the IMF Isso mesmo, é. ultimately led Minha experiência no FMI acabou me levando a acreditar que mudanças fundamentais em instituições sediadas em Washington, como o FMI e o Banco Mundial, não são realmente possíveis. Fizemos algum progresso entre 2008 e 2010, quando a profunda crise financeira em ambos os lados do Atlântico Norte levou os países desenvolvidos a estarem mais abertos a mudanças. Mas desde então, nada aconteceu. Imagine, 15 anos, e o FMI continua paralisado, assim como o Banco Mundial, em termos de mudanças fundamentais na governança. Então eu diria em poucas palavras que é como se o FMI e seus principais acionistas, Europa e Estados Unidos, especialmente, estivessem determinados a manter a instituição no século XX, enquanto nós, os BRICS e outros países em desenvolvimento, queremos avançar para o século XXI. Isso significa ter instituições mais representativas, mais inclusivas e menos politicamente tendenciosas que o Banco Mundial são. than the IMF and the World Bank are. And how do you see E como você vê no FMI as estruturas informais de poder, os poderes de voto ou o uso de condicionalidades políticas? Até que ponto você considera isso, digamos, um problema persistente? I guess enduring problem? It's an enduring problem. It's getting worse, in fact, I believe. É um problema persistente. Está piorando, na verdade, eu acredito, porque não apenas a governança foi paralisada, mas o Ocidente também está lidando mal com sua própria decadência. Por Ocidente, refiro-me essencialmente à Europa e aos Estados Unidos, liderados pelos Estados Unidos. O bloco ocidental tem se agarrado a seus privilégios e poder no FMI e utilizado cada vez mais como uma arma política. Veja, o Ocidente transformou tudo em arma. Transformou o dólar, o euro, o sistema de pagamento SWIFT, o FMI, o Banco Mundial. Isso significa, é claro, que primeiro o Ocidente está disposto a fazer qualquer coisa e segundo, que está disposto a destruir a credibilidade e a reputação das instituições que criou e controla. Credibility and reputation of the institutions that they created and control. So it's a very peculiar situation which we're living now. Então, é uma situação muito peculiar em que estamos vivendo agora. Come together. E é por isso que os BRICS se uniram, primeiro como um grupo de países e segundo para criar suas próprias instituições, em especial o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, do qual fui membro fundador. Founding member. Mas Glenn Giesen diz que é uma reviravolta muito inesperada. Well, Quando fui a Washington pela primeira vez em 2007, e quando os BRICS começaram a se reunir por volta de 2008, nunca imaginei que chegariam ao ponto de criar seu próprio banco e seu próprio fundo monetário. Mas nós fizemos isso. Por quê? Não porque os BRICS fossem hostis às instituições sediadas em Washington, mas porque percebemos por volta de 2011 ou 2012 que nenhuma mudança fundamental viria além daquelas que havíamos alcançado na reforma do fundo entre 2008 e 2010, entende? in 2008, 2010 reformed of the fund, you see. So actually,
Na verdade, você participa com frequência, eu também já participei, das reuniões anuais. Não sei se você se lembra, mas no ano passado eu fiz uma pergunta ao presidente Putin. Perguntei a ele, como o senhor vê o papel dos BRICS na desdolarização da economia mundial? E ele respondeu, olha, vamos com calma, vamos devagar, mais ou menos nesse sentido. Porque, segundo ele, nós não somos contra o dólar é que é contra nós. Então, na verdade, eu vejo os BRICS mais na defensiva, enquanto o Ocidente, pouco acostumado ao declínio, luta, esperneia e grita o tempo todo enquanto desce. É uma situação muito perigosa, porque uma superpotência em declínio pode ser mais violenta do que em tempos normais. Than in normal times. Yeah, well, it's often said that institutions work Sim, best bem, when they reflect costuma-se dizer que as instituições funcionam melhor quando refletem a distribuição real de poder. Então aqui, quando todo esse poder se deslocou para o leste e, de modo geral, se diversificou para além do ocidente político, seria de se supor que para instituições existentes como o FMI manterem sua relevância, elas precisariam se reformar e se ajustar às novas realidades. E ao não fazerem isso, seria de se esperar que novas instituições surgissem e evoluíssem. Acho que essa é uma forma razoável de enxergar o BRICS. Bem, eu concordo bastante com você. Tenho a impressão, ao ouvir diferentes diplomatas e economistas, de que o objetivo não é afundar os Estados Unidos no oceano. Na verdade, é simplesmente diversificar, fazer com que outros países dependam menos de um dólar instável e usado como arma. Mas você vê da mesma forma? É o declínio relativo dos Estados Unidos que está motivando grande essas preparações no formato do BRICS. Acho que é o declínio relativo do Ocidente político de forma mais ampla, Matt. Veja para eles, todas essas instituições ainda são relevantes. Nós costumamos dizer que elas estão se tornando cada vez mais irrelevantes pelos motivos que você mencionou, porque sentimos que não são representativas, nem inclusivas. Mas para o Ocidente, o sistema do dólar, o sistema SWIFT, o FMI, o Banco Mundial, todos esses são, na verdade, armas na luta contra as novas potências emergentes, especialmente a China, certo? Então, acredito que o que realmente está acontecendo é que o Ocidente, e isso eu acho é o principal fator na economia e na política internacional neste momento, está vendo os Estados Unidos dispostos a usar todos os instrumentos, de forma dura e às vezes violenta, para preservar o poder que ainda tem. Esse poder já não é tão grande quanto era há 10 ou 15 anos, mas ainda é capaz de causar muitos danos, como estamos vendo agora em 2025. Bem, os economistas políticos costumam destacar que um hegemon econômico, quando está dominante e confiante, tende a querer construir confiança em torno de sua infraestrutura econômica, as instituições, a moeda, as tecnologias, as cadeias de suprimentos. Mas um hegemon em declínio vai transformar todos esses instrumentos econômicos de poder em armas para impedir a ascensão de rivais, o que, no fim das contas, acaba intensificando a rejeição. Mas você mencionou o dólar. Aliás, por que acha que ele se tornou tão disfuncional? Basicamente porque, mais uma vez, agora é uma arma, mais do que qualquer outra coisa. Em tempos anteriores, o dólar era aceito e confiável, e havia confiança nele. Agora isso não vale mais. Por quê? Porque o dólar tem um grande inimigo político, e esse inimigo são os próprios Estados Unidos da América. O país minou a confiança no dólar. Então agora temos uma situação muito peculiar que não teríamos previsto, digamos, há 3 ou 5 anos. Os Estados Unidos estão tentando coagir outros países a usar o dólar. Isso é uma mudança completa em relação ao que tínhamos desde a Segunda Guerra Mundial, quando o dólar era naturalmente aceito. Veja, não quero idealizar a situação anterior. Quero dizer, os Estados Unidos sempre foram uma potência hegemônica, disposta a usar o poder para provocar conflitos entre países, derrubar governos e assim por diante. Mas agora, como você disse, em tempos de declínio, há uma tendência muito maior de ser violento e opressivo do que antes. E isso está ficando muito claro. Você disse muito bem.
Os países do sul global, até mesmo aliados dos Estados Unidos, estão percebendo cada vez mais que não podem mais confiar nos Estados Unidos. A confiança se perdeu. Mesmo que, digamos, Trump seja substituído no futuro por um presidente mais conciliador, a confiança não será recuperada facilmente. É fácil perder a confiança e muito difícil recuperá-la depois que se vai, como sabemos nas relações pessoais, políticas e internacionais. Portanto, sou pessimista quanto a qualquer tentativa ou possibilidade de retornar a uma situação relativamente calma e pacífica em termos de relações geopolíticas com o Ocidente político. Geopolitical relations with the political West. Então você está por dentro do que acontece em muitas economias e governos ao redor do mundo. Qual é a sua percepção sobre as discussões atuais a respeito de confiscar os fundos soberanos da Rússia? Isso, pelo que parece, gerou certo temor em alguns países, não apenas na China, mas também na Índia. Quão disseminada está essa preocupação com essa nova, digamos, falta de confiabilidade? Acho que isso é bastante disseminado. Sempre existiu, em certa medida, porque os Estados Unidos vêm usando o dólar como arma, e na Europa também, lembre-se, além de confiscar reservas de ouro em Londres. Então o Ocidente sempre teve certa propensão a isso. Mas acredito que a grande mudança, a grande decisão que marcou a reversão da confiança foi a decisão de bloquear, de congelar as reservas da Rússia em 2022 após a invasão da Ucrânia. Isso não apenas em dólares, mas também em euros. Assim, a desconfiança também se espalhou para o euro, já que o euro retornou uma moeda satélite do Ocidente para fins geopolíticos. Então acho que agora a questão é que o Ocidente não é mais confiável. Mas o declínio econômico, que acho que é o que você está apontando, o declínio econômico em termos relativos é mais acentuado na Europa do que nos Estados Unidos, e o crescimento é mais acentuado na China do que na América Latina. Então, quando você olha para conceitos globais como Sul global ou Oeste global, isso não é suficiente. É preciso dividir esses grupos e ver quem está se fortalecendo, quem está enfraquecendo, quem está estagnado. E eu acho que o principal, na minha opinião, é o declínio. Não apenas em termos econômicos, Glenn. Deixe-me te dizer, sou uma pessoa eurocêntrica em formação política e cultural. Eu morei na Europa, admiro a Europa. Nunca vi em toda a minha vida uma safra de líderes políticos tão fraca quanto a que temos agora na Europa, com quase nenhuma exceção. E o mesmo vale para os Estados Unidos. Os Estados Unidos elegeram George W. Bush não apenas uma vez, mas duas. Elegeram Trump não apenas uma vez, mas duas. Os líderes democratas, como Biden, também são muito fracos e muito suscetíveis a intimidações geopolíticas. Então, quero dizer, é realmente impressionante ver um continente como a Europa, um país como os Estados Unidos, em um declínio tão constrangedor. Quero dizer, as coisas que aconteceram, você nunca acreditaria, hein? Bem, eu costumo fazer esse mesmo ponto, que um dos principais problemas do nosso tempo são esses líderes politicamente fracos, ideológicos demais, incompetentes, como vemos na Europa, até incapazes de realizar a diplomacia mais básica, como na recente aventura holandesa de primeiro confiscar a Nexperia, essa empresa de tecnologia chinesa, e depois ficarem pasmos com as consequências. E agora tem que devolvê-la. Quero dizer, é simplesmente muito estranho que isso não tenha sido bem pensado, porque eles nem sequer voltaram ao ponto de partida. Agora, não apenas os chineses, mas o resto do mundo será muito mais cauteloso antes de colocar qualquer coisa de valor, investimentos, na Europa. Sim, é um auto-prejuízo extraordinário. É isso que estou querendo dizer. Mas em relação ao dólar, você mencionou antes que Putin fez aquele comentário de que a Rússia não abandonou o dólar. Foi o dólar que abandonou a Rússia. Ou melhor, que impôs sanções à Rússia. Mas qual é o processo de desdolarização? Porque muitas pessoas acham que isso pode ser feito quase da noite para o dia.
Mas não é assim. Trata-se da capacidade de diversificar ou apenas de uma falta de intenção. Veja, os chineses, por exemplo, ainda têm algum incentivo para continuar usando o dólar também. That's a crucial question, the one you're raising now. Essa é uma questão crucial a que você está levantando agora, porque em última instância o que temos é a disposição da economia ocidental de violar direitos de propriedade de forma significativa, nesse caso, como você mencionou, com os holandeses, e também com o congelamento das reservas russas, e agora toda essa conversa sobre realmente confiscá-las. Então o dólar está sob ameaça por causa de tudo isso. E a desdolarização se tornou um grande tema. Tenho escrito sobre isso desde 2023 de forma mais ou menos sistemática e tenho destacado que a desdolarização, em última análise, significa... Bem, esse é um ponto controverso, aliás, esse que estou levantando agora. A desdolarização, em última análise, significa avançar em direção a novas moedas de reserva. Por vários motivos, não acredito que o dólar continuará sendo tão importante. O mesmo vale para o euro. Mas eles já não são tão dominantes quanto antes. Estão em declínio. O dinheiro internacional é, de certa forma, um reflexo das circunstâncias geopolíticas. Portanto, se os Estados Unidos e a Europa estão em declínio, suas moedas também declinarão, em termos de peso relativo. Quem vai preencher a lacuna deixada pelo dólar? Não será o euro nem as outras moedas ocidentais. Será o ouro? Sim, isso está acontecendo. O colapso da confiança deixou os principais bancos centrais sem outra opção a não ser recorrer ao ouro. Poderia ser o renminbi. Acabei de passar algumas semanas na China e discuti esse assunto com vários especialistas chineses. Saí de lá com a impressão, reforçada, na verdade, de que os chineses estão hesitando em apresentar sua moeda como substituta do dólar, por muitos motivos que podemos discutir se você quiser. Então, se isso for verdade, a única alternativa seria criar uma nova moeda de reserva, não uma global, porque não é possível ter uma moeda global com a divisão geopolítica que existe no mundo hoje. Seria necessário criar uma nova moeda patrocinada por um grupo de países, provavelmente apenas do sul global, e isso nos daria algo realmente novo em termos de moeda internacional. Quais seriam as razões para a China não querer adotar ou manter a nova moeda de reserva? Bem, a China está dividida entre os prós e contras de fazer com que sua moeda desempenhe um papel internacional maior. Os prós são bem conhecidos: custos de empréstimo mais baixos, proteção contra a arma financeira e, em última instância, a capacidade de usar esse poder por conta própria. Mas os contras, eu acho, são muito sérios para a China, porque para se tornar uma moeda global, ela teria que aceitar algumas mudanças em seu modelo econômico, que são, no mínimo, duvidosas. Seria necessário ter conversibilidade total da moeda no mercado Antler, e etc. a valorização da moeda. Por quê? Porque quem iria querer o renminbi como moeda internacional se você não pode convertê-lo totalmente em outras moedas como quiser? Esse é o primeiro ponto. Isso leva à instabilidade. Grandes fluxos de capital entrando e saindo da economia chinesa poderiam abalar a estabilidade arduamente conquistada. E então há a valorização. Se a sua moeda é amplamente demandada fora do seu país, ela tende a se valorizar. Veja isso do ponto de vista do Banco Central da China. O RMB está sendo demandado fora da China para uso, a demanda aumenta, a moeda se valoriza. Como contrabalançar isso? Você pode, é claro, permitir, mas isso traz suas próprias consequências. Você também pode comprar moeda estrangeira e vender RMB para tentar manter seu valor. Mas então, veja o que acontece. O Banco Central chinês recebe o quê? Dólares e euros que não quer acumular por motivos de segurança, certo? Então, o último recurso da China seria impor controle sobre a entrada de capitais, o que afastaria sua moeda de qualquer papel internacional relevante,
e, na verdade, reverteria a internacionalização que eles já alcançaram até certo ponto. Posso estar errado sobre isso, porque é uma questão altamente controversa. Tenho a impressão de que é controversa também na China, mas acredito que os chineses provavelmente vão testar a temperatura das águas. Eles já estão fazendo isso, permitindo o uso controlado do próprio RMB fora da China. Mas você sabe, no Brasil a gente diz, no futebol, que não se muda um time que está ganhando. Então por que os chineses mudariam um modelo econômico que tem sido tão bem sucedido nas últimas décadas? Qualquer mudança seria muito cautelosa. Por exemplo, a valorização. Os chineses realmente querem seguir o Conselho Ocidental, que, como você sabe, é antigo, de deixar sua moeda se valorizar. Fariam isso? Quero dizer, nenhum país do Sul global prosperou seguindo o Conselho do Ocidente. Posso afirmar isso de uma perspectiva latino-americana. Nós seguimos o consenso de Washington em grande medida e não fomos bem-sucedidos. Nós liberalizamos a conta de capital. Permitimos que nossas moedas se valorizassem. Nós nos desindustrializamos, assim como os Estados Unidos e a Europa. Então eu acho que os chineses são pessoas muito experientes. Eles seguem, sem jamais terem ouvido falar disso, um princípio de Otto von Bismarck, que costumava dizer: eu não aprendo com a experiência, eu só aprendo com a experiência dos outros. Então, você observa a experiência dos Estados Unidos, a experiência da América Latina, o que aconteceu com os Estados Unidos sendo um hegemon monetário global. Eles sabem de tudo isso. Não é por acaso que são tão bem-sucedidos como país. Eles têm sido muito sistemáticos em aprender, estudando os erros e as boas decisões dos outros. I like the Bismarck quote, by the way. Eu gosto da citação de Bismarck, aliás. Mas e quanto aos BRICS? O grupo está em posição de facilitar uma alternativa. Muitas pessoas têm falado sobre a possibilidade de uma moeda dos BRICS, mas por outro lado, isso parece menos provável. Provavelmente enfrentaria muita resistência interna também, especialmente quando converso com diplomatas ou embaixadores indianos. Eles sempre dizem: ah, não, nós nunca aceitaríamos uma moeda comum. Então você pode comentar sobre isso? Você acha que existe algum caminho possível, ou por que haveria resistência a essa ideia? Why would there be resistance to it? Bem, veja, neste momento estou finalizando um artigo chamado Um Caminho para uma Nova Moeda de Reserva, e ali eu reconheço o ponto que você acabou de levantar, que é crucial. Não há uma coesão plena dentro dos BRICS nesse assunto. A Índia é, claro, um dos fatores de resistência. O outro, menos comentado, é a postura adotada pelos nossos bancos centrais, que são muito conservadores e não gostam de pensar ou sequer imaginar esse tipo de mudança. A criação de uma nova moeda de reserva, mesmo passos mais modestos, são rejeitados pela Índia e pelos nossos bancos centrais. Portanto, não é uma proposta fácil. Como devo responder a isso no artigo finalizando? Primeiro, devemos reconhecer que qualquer nova moeda ou qualquer nova iniciativa tomada no campo financeiro não deve ser algo dos BRICS como um todo, mas sim centrada nos BRICS, digamos assim. A maioria dos países dos BRICS participaria, mas não necessariamente todos. A Índia talvez queira ficar de fora e entrar mais tarde, talvez. Portanto, não devemos ficar paralisados pela necessidade de mobilizar todos os membros. Basta olhar para os BRICS agora, 10 países. A Índia pode estar relutante, mas também os Emirados Árabes Unidos podem estar relutantes por razões políticas. A Etiópia e o Egito podem estar relutantes devido às suas relações com o FMI. Eles dependem do FMI neste momento. Então podem ser muito cautelosos em aderir a qualquer iniciativa que possa tocar em pontos sensíveis do Ocidente, entende? Então, definitivamente, se você observar o mundo, o cenário global, qualquer iniciativa desse tipo teria que ser centrada nos BRICS. Mas também poderia vir de países fora dos BRICS, países parceiros ou até outros que queiram se juntar. Assim, não seria um grupo dos BRICS, mas um grupo centrado nos BRICS e, é claro, centrado na China.
Esse é outro ponto. Uma das dificuldades que temos enfrentado ao imaginar novas iniciativas multilaterais é o tamanho relativo e avassalador da China em qualquer grupo, em qualquer conjunto concebível de países que se possa reunir para esse tipo de iniciativa. Portanto, há muitos desafios. Eu diria que a visão predominante agora, Glenn, que você talvez já tenha ouvido é: tudo bem, estamos liquidando nossas transações internacionais, isso funciona bem o suficiente. É isso que os indianos estão dizendo publicamente. Mas há uma grande falha econômica nesse argumento que a Índia usa. Transações internacionais nas suas próprias moedas só levam até certo ponto, porque esse sistema não permite a persistência de superávites e déficits comerciais entre países. Então, do que você precisa? Você sempre precisa de dinheiro, dinheiro confiável. O dólar já não é mais isso, o euro também não é, o renminbi hesita em desempenhar esse papel, e o ouro não funciona muito bem. Portanto, é necessário algum tipo de moeda internacional para desdolarizar de forma mais completa. Não é por acaso, Glenn, que Donald Trump tem sido muito consistente e muito cauteloso, excepcionalmente cauteloso, na forma como ele aborda essa questão. Ele diz: não permitiremos que o papel do euro como moeda de reserva internacional seja ameaçado. Então ele foi bem orientado por sua equipe. Não ignore isso. Os BRICS estão tentando montar um novo arranjo. Alerte-os. Ameace-os. E é isso que ele tem feito. Ele é muito bom em ameaçar, ou era muito bom nisso. Agora ele está perdendo um pouco de credibilidade. Essa questão que ele levanta é um tema muito complexo de economia política internacional, mas continuará conosco, porque não acredito que o dólar e o euro consigam recuperar sua credibilidade. Portanto, precisaremos buscar alternativas. Bem, a primeira regra da economia parece ser sempre a previsibilidade, o que faz sentido. Diferentes países preferem mudanças lentas e graduais, baseadas em testes, em vez de fazer algo revolucionário que possa desestabilizar os mercados. Mas sem uma moeda comum, é possível, ou talvez mais provável, ter uma cesta de moedas. Porque após a Segunda Guerra Mundial, surgiram algumas ideias, especialmente dos britânicos. Em vez de depender exclusivamente dos Estados Unidos como moeda de reserva, defendiam direitos especiais de saque baseados em uma cesta de moedas. O FMI avançou bastante nesse sentido, mas há algum pensamento semelhante nos BRICS, ou eles estão seguindo um caminho diferente? É importante entender, Glenn, que os BRICS não são uma força revolucionária. Nunca foram. Posso te dizer, pela minha experiência dentro do processo dos BRICS, que eles são muito cautelosos, sempre muito cuidadosos. E até mesmo a Rússia. A Rússia está na prática em guerra com a OTAN, e mesmo assim é muito cautelosa. Portanto, trata-se de uma força reformista. Aliás, quero deixar uma coisa clara. Ninguém do lado dos BRICS está pensando em uma moeda de reserva comum como o euro. Estamos pensando em moedas internacionais paralelas, limitadas a transações internacionais entre os países. E isso poderia assumir a forma, exatamente como você disse, de uma cesta de moedas, uma cesta semelhante aos direitos especiais de saque, não uma moeda semelhante ao euro. Essa é a principal distinção que deve ser feita. Os SDR foram uma boa ideia. Foi criado na minha cidade natal, o Rio de Janeiro, em 1969, durante uma reunião internacional do FMI, mas nunca se tornou uma moeda internacional. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca o aceitaram. Os Estados Unidos nunca apoiam nada que possa rivalizar com o dólar. Isso é visível ao longo da história. Foram muito hostis ao euro. Lembre-se, os Estados Unidos foram sistematicamente hostis ao euro. Todos os economistas americanos que falaram sobre as chances de o euro funcionar foram negativos, excessivamente negativos, como acabou se provando. Mas eles controlam o FMI, então não permitem isso. Eles têm poder de veto sobre as decisões que regem os SDR, os direitos especiais de saque, e usam esse poder de veto. Lembro que durante meus 8 anos em Washington, no FMI, vários de nós tentamos muitas vezes,
fortalecer o papel dos SDR. Os Estados Unidos nunca permitiram. increase the role of the SDR. The US never allowed it. It didn't even come to voting in the board because the US Nem chegou a ser votado no Conselho, porque o diretor dos Estados Unidos sempre sinalizava que seria vetado. Então, qual é o propósito de levar isso à discussão? O representante dos Estados Unidos no Conselho é firmemente contra, então é difícil. Meus colegas indianos, eu sempre digo a eles, vejam, qual é a alternativa a uma moeda de reserva que poderíamos construir? É a China. É a moeda chinesa. Vocês querem isso? Eles não têm resposta para isso porque são hostis à China, mas ao mesmo tempo têm medo de provocar o desagrado dos Estados Unidos. Isso pode mudar, Glenn. Trump sempre nos ajuda um pouco, e ele apunhalou a Índia pelas costas com tarifas altas. Então, o relacionamento especial que a Índia achava que tinha com os Estados Unidos pode não existir de fato. E talvez eles percebam isso agora. may not really exist, and perhaps they realize that now. Well, if de-dollarization is to a large Bem, extent driven se a by, desdolarização é em grande parte impulsionada pela tentativa de se proteger contra os riscos crescentes de os Estados Unidos assumirem uma dívida insustentável e usarem sua moeda como arma, então isso pode forçar os países do BRICS a tomarem medidas mais firmes. Quero dizer, se o dólar se torna menos confiável, manter o status quo não vai trazer muita previsibilidade. Vemos, por exemplo, com Trump, que ele adverte que quem tentar desdolarizar será sancionado. Há uma contradição embutida aí, porque é justamente a ameaça constante de sanções e coerção econômica que está incentivando os países a desdolarizar. É um pouco como ameaçar bombardear o Irã se ele desenvolver armas nucleares. Isso só vai encorajar o processo. E eu estava me perguntando, você vê a possibilidade de o dólar entrar em uma espiral de morte ou caminhar para uma implosão, na qual o BRICS teria que dar um passo mais ousado e revolucionário? yeah, take a more daring revolutionary step? I agree with the way you put the matter. Concordo com a forma como você apresentou a questão antes da sua pergunta, que é uma questão crucial. Tenho defendido, inclusive neste artigo que estou finalizando, que os Estados Unidos estão em um lento declínio relativo, e a Europa também, embora o declínio europeu seja um pouco mais rápido. Mas podemos chegar a um tipo de ponto de inflexão que poderia ser uma nova crise financeira internacional originada nos Estados Unidos e na Europa. Lars Steber smort grootste historische that noit. Agora, não esqueça disso. You matter de Chris de Lehman, and ele quer ouvir um porto seguir. The US was still seen, the dollar was still seen as a safe haven. So we had the paradoxical effect of a crisis. Então temos o efeito paradoxal de uma crise originada no sistema financeiro dos Estados Unidos, provocando uma fuga para a qualidade, sendo a qualidade, veja bem, o dólar. Agora, eu acredito, e posso estar errado, mas acredito que o dólar americano não desempenhará mais esse papel de porto seguro. Se uma crise estourar, digamos, se a bolha nos mercados de ações e nos ativos dos Estados Unidos estourar, como já aconteceu muitas vezes desde a década de 1980 no sistema financeiro ocidental, o que acontecerá? Haverá uma queda do dólar americano, com as pessoas fugindo dos Estados Unidos em direção ao ouro, ao RMB. E então a China terá de se fazer uma pergunta. O que eu faço com esses enormes influxos de portfólio vindos de pessoas que estão fugindo do dólar para minha moeda? Se você permitir a entrada deles, haverá uma valorização da moeda e uma possível volatilidade do capital que pode sair rapidamente no futuro próximo. Exatamente o que vimos na América Latina. Não acho que os chineses aceitarão isso. Então, o ponto que venho levantando nos debates sobre esse assunto é: vejam, pessoal, podemos estar correndo o risco de um colapso. Um grande colapso. Vamos colocar as ideias na mesa agora. Você sabe, Radhika Desai, nossa colega em Baldi, a estudiosa indiana, em um debate promovido recentemente por Baldi, disse isso de forma bem clara. Vejam, pode haver um colapso nos Estados Unidos e todos nós ao redor do mundo estaremos correndo atrás de alternativas. Então, por que não discutir as alternativas agora, entende? Porque as pessoas vão se surpreender ao ver o dano que pode surgir de uma grande crise nos Estados Unidos ou na Europa, nas circunstâncias atuais, quando os Estados Unidos e a Europa já estão muito enfraquecidos.
Muito enfraquecidos é um exagero, mas eles estão em declínio relativo. Então, acho que precisamos nos preparar para tempos difíceis. E eu sei que os BRICS são um tanto tímidos, ao contrário do que a percepção popular e a retórica agressiva de Donald Trump podem sugerir. Acho que Trump superestima os BRICS no sentido de que acredita que eles estão em uma conspiração para destronar o dólar. Na verdade, somos muito cautelosos. Cautelosos demais, na minha opinião. Precisamos ter coragem e perceber que, se olharmos para o mundo, não há outro lugar para onde correr, exceto os grandes países de mercados emergentes, que são, em sua maioria, países dos BRICS. Sim, bem, sempre que alguém conversa com generais e diferentes líderes militares, eles sempre fazem o mesmo ponto. Eles têm planos de guerra para quase todos os cenários. Caso haja uma guerra amanhã, você não quer ser pego de surpresa. Faria sentido se os economistas também tivessem alguns planos. Quero dizer, se você realmente perceber que o dólar americano está se esgotando, isso poderia chegar a um verdadeiro ponto de inflexão, como você disse. Então deveria haver alguns planos. Não é preciso se comprometer com eles, mas pelo menos ter possíveis roteiros sobre para onde ir. Mas o que você acha, afinal, das ameaças de Trump de destruir o BRICS? Você disse que ele chamou o BRICS de uma conspiração. Acho que essa foi realmente a palavra que ele usou também, que era uma conspiração contra os Estados Unidos. Mas ele também fez alguns comentários sobre querer destruir o BRICS. Ele fez afirmações muito estranhas de que países estavam deixando o BRICS em grande número por causa de suas grandes ameaças, embora não tenha dado nenhum exemplo. Por outro lado, ele certa vez sugeriu que a Espanha fazia parte do BRICS. Então talvez ele ache que a Espanha saiu do BRICS. Não tenho muita certeza. Mas o desejo de desmantelar o BRICS e causar divisões internas parece bastante real, e haveria muita força política por trás disso em Washington. Você vê algo disso realmente acontecendo? E o que os Estados Unidos podem de fato fazer para afastar esses países uns dos outros? Bem, sabe, os Estados Unidos sob Trump estão, na verdade, aproximando esses países, porque os Estados Unidos estão atacando seus aliados tradicionais, atacando a Europa, o Canadá, a Índia. E a Índia costumava ser o país mais ligado, ou talvez ainda mais ligado aos Estados Unidos. Então acho que há uma desconexão, Glenn, entre a retórica de Trump e seus objetivos declarados e as ações que ele realmente toma, que não estão alinhadas com esses objetivos. Veja, se os Estados e ex-fãs fossem mais realistas quanto ao seu próprio poder atualmente, tentariam unir forças com seus aliados tradicionais contra a suposta ameaça dos BRICS, e especialmente da China e da Rússia. Mas é o contrário. Isso prejudica as relações com o Ocidente, Europa, Canadá. Talvez agora o Canadá pareça mais receptivo e a Europa esteja tentando agradar Trump. Mas nós sabemos, você sabe melhor do que eu, que os europeus ressentem profundamente o que Trump fez desde que voltou ao cargo. O mesmo vale para o Canadá. O mesmo vale para o México, outro país próximo aos Estados Unidos. Então, acho que Trump está sempre atirando no próprio pé, o tempo todo. Voltando à questão que mencionamos antes, a incompetência da liderança no Ocidente torna muito difícil para o Ocidente resistir. Veja, teoricamente, novamente, poderíamos ter um cenário em que os Estados Unidos se organizem, a Europa também, e haja uma reversão do declínio. Isso já aconteceu antes na história recente. Lembre-se, nos anos 1970, os Estados Unidos estavam em declínio, e depois, nos anos 80, sob Volcker e Reagan, recuperaram sua posição relativa. Mas há 2 pontos. Primeiro, os Estados Unidos já não são o que eram, e segundo, a China não era uma rival naquela época. A China se tornou uma grande rival, e a Rússia ficou muito mais forte. Portanto, eles não podem repetir o mesmo truque. Em resumo, não acho que Donald Trump seja uma segunda vinda de Ronald Reagan. Assim, o declínio continuará e pode se tornar ainda mais acentuado se ocorrer um colapso financeiro nos Estados Unidos.
Agora, em público, os líderes europeus chamam Trump de papai e acham que ele é a melhor coisa desde o pão fatiado. Mas assim que voltam para a Europa, o detestam. Bem, isso não é segredo. Mas antes, você mencionou que um dos desafios dentro do BRICS era o poder desproporcional da China. De fato, pode-se sugerir que a instituição seria mais estável se houvesse um equilíbrio interno de poder melhor dentro do grupo. Claro, isso pode melhorar à medida que eles trazem países grandes como a Indonésia, mais gigantes dentro do mesmo bloco. Então, a China continuará sendo a principal economia, mas com menos capacidade de dominar. Acho que isso teria um efeito tranquilizador sobre os outros membros. Mas eu sempre faço o mesmo comentário. Todos os outros membros dos BRICS reconhecem que a China é o motor principal, que ela impulsiona o grupo simplesmente porque tem as capacidades para isso. Ainda assim, como todos querem que este seja um clube multipolar, e não outro FMI controlado pelos Estados Unidos ou pela China, eles não querem que os chineses sejam dominantes. Mas como você vê isso se desenrolando, por exemplo, nas discussões internas sobre o poder de voto dentro do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS? Esse é um ponto de atrito importante. Ou Não, acho que você expôs o ponto muito bem, mas não nesse contexto. Quero dizer, não há atrito sobre direitos de voto dentro do novo Banco de Desenvolvimento, porque isso foi estabelecido por tratado em 2014. Os 5 membros fundadores, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm poder de voto igual cerca de 18% agora, já que alguns países aderiram ao banco além dos 5 originais. Mas o ponto principal que você está levantando é totalmente relevante. É realmente a questão crucial para o BRICS, entende? Porque vamos ver como isso se desenrola. Deixe-me colocar desta forma. Eu frequentemente assisto aos seus debates com figuras proeminentes do Ocidente. Deixe-me resumir, só veja se estou certo. Se você observar um estudioso como John Mearsheimer, ele diria que a China vai jogar o jogo típico das grandes potências: geopolítica, dominação, egoísmo e assim por diante. Jeffrey Sachs, por outro lado, acredita que a China pode desempenhar um papel diferente, baseado em sua história no confucionismo e assim por diante. Então a pergunta que me faço o tempo todo é se a China manterá sua política tradicional de relações pacíficas com outros países, sem impor sua vontade, ou se à medida que seu poder crescer, isso poderá subir a cabeça, por assim dizer, e a China se tornará um segundo Estados Unidos. Esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior. Quero dizer, países como o Brasil são grandes o suficiente, Brasil, Índia, Rússia, para perceber que não queremos trocar 6 por meia dúzia, o que seria substituir a hegemonia dos Etausná pela hegemonia chinesa. Não. Por exemplo, se avançarmos na discussão sobre uma nova moeda de reserva, precisamos garantir que o papel da China em um novo sistema monetário não seja excessivamente dominante. Caso contrário, voltaríamos à estaca zero em termos de relações internacionais. Então a questão é se a China pode ser construtiva, no sentido de reconhecer que é poderosa, mas que não deve tentar esmagar os interesses de outros países, certo? Acredito que há uma chance de a China ser diferente. Mas vamos ver se é Mearsheimer ou Sachs quem está discutindo o tema de forma mais adequada. Acabei de voltar da China ontem, onde dei algumas palestras em universidades, principalmente sobre geoeconomia russa. Mas também destaquei que a forma como a China é acomodada depende em grande parte de ela se tornar uma hegemonia ou essencialmente a primeira entre iguais em um sistema multipolar. Países como a Índia querem a multipolaridade e sabem que precisam da China para isso. Mas, se a China se tornar hegemônica, isso enfraquece o objetivo, inverte toda a lógica. E até mesmo os russos, que consideram a China seu principal aliado, seu parceiro estatal mais importante. Se os chineses se tornassem outra América, buscando ditar as regras, então você sabe, isso causaria medo nos corações do Kremlin.
eles não aceitariam isso. E mesmo para os Estados Unidos, tem-se a impressão de que uma das principais preocupações em relação à China é que a retórica gira em torno dessa ideia. Devemos ser o hegemon ou a China deve ser o hegemon? Mas, se houver uma terceira opção, se os chineses estiverem promovendo um sistema multipolar, bem, isso seria algo muito diferente para os americanos, porque então eles poderiam recuar um pouco de volta através do Atlântico e do Pacífico. Eles poderiam recuperar suas forças. Podem reconstruir sua economia. Quero dizer, o mundo inteiro se beneficiaria de um Estados Unidos um pouco mais estável economicamente, socialmente e politicamente. Então acho que o mundo todo veria com bons olhos uma China mais dedicada à multipolaridade, enquanto uma China hegemônica poderia até ter seus principais aliados se voltando contra ela. Portanto, é uma distinção muito importante a se fazer. Ser primeiro entre iguais ou ser dominante. Mas parece que, por enquanto, eles estão sem disputa em calem multipolar. Sim, por enquanto, a retórica deles é exatamente essa. Eles se veem, se apresentam como membros do Sul Global. Acho que eles não usam a expressão que você acabou de usar, mas é uma boa forma de colocar a questão. Se a China será a primeira entre iguais ou um novo Estados Unidos, certo? Não tenho certeza, olhando para essas duas opções que você mencionou, qual delas a China vai escolher. Mas acredito que os Estados Unidos não estão dispostos a aceitar um cenário geopolítico equilibrado. Ainda querem ser o número um. Os Estados Unidos são viciados em ser o número um. Tenho que te dizer, quando eu estava no FMI e também no processo do G20 como delegado brasileiro, uma coisa que me chamou a atenção, Glenn, é que não é fácil trabalhar com os americanos, mesmo quando você concorda com eles. Eles são tão arrogantes, tão cheios de si, que não permitem que a diplomacia funcione de verdade. Então é uma situação muito estranha. O país é completamente viciado em ser o hegemon mundial. E por que eles olham para a China com tanto desconforto? Porque a China é claramente a principal fonte de rivalidade que eles enfrentam no mundo. E a China é muito diferente dos rivais que eles tiveram antes. Pegue a URSS, era forte militarmente, mas fraca economicamente. Então, o Japão surgiu como uma suposta ameaça, politicamente fraco, militarmente fraco, mas economicamente forte. Agora a China possui ambas essas forças. É economicamente forte e também militarmente forte. Assim, os Estados Unidos nunca enfrentaram um desafio desse tipo e o estão enfrentando em um momento em que estão internamente enfraquecidos, política, econômica e socialmente. Portanto, acredito, e concordo com você, que seria muito melhor para o mundo se os Estados Unidos percebessem que o mundo está mudando. Ele não voltará ao momento unipolar tão cedo, ou talvez nunca. E eles deveriam fazer sua parte para promover uma cooperação pacífica e harmoniosa. Isso depende em grande parte dos Estados Unidos, mas eles não o farão. E os chineses, acredito, estão em um ponto em que olham para os dois lados, sabe? Quando eu morava na China, fiquei impressionado com um comentário feito pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, uma mulher. A imprensa perguntou a ela, qual é a visão da China sobre liderança no mundo? E ela respondeu, não é liderança, é dever. Esse era o antigo modo da China, manter um perfil relativamente discreto, focar em cooperação de ganho mútuo e no sul global. De fato, não apenas de forma retórica. Porque se ela se afastar disso e começar a agir como um novo Estados Unidos, então é claro, o mundo inteiro resistiria. A Rússia, como você disse, a Índia, o Brasil e outros países na vizinhança da China. Então acho que seria muito sensato da parte da China adotar uma postura muito suave e cooperativa em relação ao resto do mundo. Especialmente porque, sem ilusões, os Estados Unidos não deixarão de atacar a China de diferentes maneiras. Espero que eles já tenham perdido essa ilusão, porque foram tão moderados em relação aos Estados Unidos, Glenn, que em alguns momentos dos últimos 15 ou 20 anos, tive a impressão de que queriam um processo de G2 com os Estados Unidos e a China, equilibrando as cartas.
Mas acho que com Trump eles finalmente perceberam que isso não é possível e têm resistido com sucesso aos ataques que os Estados Unidos vêm fazendo ou ameaçando fazer contra eles. The attacks the United States is making or threatening to make against them. It's it's a bit of a wasted opportunity. Foi uma oportunidade um pouco desperdiçada que eles tiveram ali ao atacar a China dessa maneira. In this, Minha última pergunta, porém, é sobre bem. Na verdade, primeiro tenho um comentário rápido. Acho que sempre se tratou de arrogância. Se você tem um mundo centrado no Ocidente por 500 anos, isso realmente alimenta alguns egos inflados e arrogância. Mas acho que, depois da Guerra Fria, a soberba levou isso a um novo patamar, porque passei muito tempo na Europa e na Rússia. E lá a impressão é que depois da Guerra Fria, bem, durante a Guerra Fria, pelo menos, você se sentava com os soviéticos como uma espécie de igual. Você reconhecia suas preocupações, buscava algumas soluções diplomáticas por meio do compromisso. Mas depois da Guerra Fria, tudo isso foi por água abaixo. Em vez de empatia, compromisso e compreensão mútua, tudo foi substituído pela linguagem dos ultimatos e das ameaças. Portanto, não se trata de fazer as pazes com você ou de buscar um compromisso. Nós temos os valores superiores. Nós temos o poder. Diplomacia significa que você faz o que mandam, basicamente. Acho que esse é parte do nosso problema hoje. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o mundo unipolar acabou, mas a mentalidade unipolar ainda está lá. É por isso que você acaba em uma situação em que os holandeses podem apreender uma empresa chinesa e depois agir surpresos quando os chineses respondem. Isso deveria ser a coisa mais previsível do mundo, mas acho que esse é o principal problema. Eles não têm problema em impor sanções a outros países, mas quando as sanções recaem sobre eles, surge uma fúria enorme. Parte-se do pressuposto de que as sanções econômicas são uma prerrogativa do Ocidente político, que nós temos legitimidade para fazê-lo, mas vocês não. É algo muito estranho. Desculpe, minha última pergunta era sobre os europeus. Agora eles estão falando em confiscar ativos russos, ou querem legalizar o uso desses ativos como garantias para um empréstimo. Há várias formas de enquadrar isso juridicamente para tornar legal a apreensão desses bens, algo que nunca foi feito antes. Como você vê a probabilidade de isso acontecer e quais seriam as consequências? Eu não sei quanto a probabilidade. Você talvez saiba melhor do que eu quais são as chances, mas se isso acontecer, seria a culminação do que já vem ocorrendo. O congelamento dos ativos russos já é uma violação dos direitos de propriedade. E se você os confiscar, legal ou ilegalmente, e usá-los para apoiar a Ucrânia, estaria levando isso a um novo patamar. Mais uma vez, o que o Ocidente está fazendo é minar sua própria filosofia, seus próprios princípios básicos, o Estado de Direito, a propriedade privada, o respeito aos direitos de propriedade. Está fazendo o oposto do que sempre pregou. Você sabe, em países latino-americanos que foram temporária ou permanentemente dominados por governos de esquerda, quando eles confiscaram ativos dos Estados Unidos, houve um clamor no Ocidente, nos Estados Unidos. Isso vai contra os direitos de propriedade. No, this goes against property rights. We don't accept this. Expropriation is unacceptable. Nós não aceitamos isso. A desapropriação é inaceitável. Agora o Ocidente faz isso com a maior cara de pau. Me corrija se eu estiver errado, mas acredito que os holandeses desapropriaram sem compensação, certo? Estamos tentando mudar a liderança, O que é isso? Loucura. Completamente loucura. Isso mostra a decadência da liderança ocidental, o fato de acharem que podem fazer algo assim. E além disso, fazem sem avaliar as consequências, sem pensar qual é o próximo passo. E se a China fizer isso? Então eu realmente acredito que estamos em um mundo perigoso agora, porque as ainda muito importantes potências da Europa e dos Estados Unidos não se comportam de maneira construtiva, para dizer o mínimo. E nós e o resto do mundo precisamos nos preparar para isso, porque vai ser turbulência o tempo todo. Temos que apertar os cintos, porque não será fácil para ninguém. Tighten our seatbelts, because it won't be easy for anyone. Ótimo. Muito obrigado por me deixar aproveitar um pouco da sua experiência.
Sei que você tem uma agenda cheia pela frente, então muito obrigado. Thank you very much. Obrigado, Glenn. Foi um prazer.